Boa noite. Boa noite a todos. Daniel, pode ligar um pouquinho mais as luzes aí, porque eu não consigo nem ver Ricardinho. E quando ele vem, a gente precisa... É um colírio para os nossos olhos, a gente precisa ver, né? A gente precisa enxergar. É quando aparece. Queria começar a mensagem de hoje, a aula de hoje, perguntando se você tem dúvida. Se você tiver dúvida, mande para o Paulo. O WhatsApp dele está aberto 24 horas para dúvidas. Mas antes disso, depois disso, eu queria abrir em Apocalipse 2, versículo 17. Que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria de orar. Senhor Deus, nessa noite nós temos ouvidos, Senhor. Temos orelha, temos ouvidos. Queremos te pedir que o Teu Espírito fale, Pai. Que não seja eu, que não seja um mensageiro. Nós queremos ouvir o que o Teu Espírito quer dizer à igreja, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, venha nos elucidar, venha nos revelar a Tua graça, a Sua misericórdia e a Tua mensagem. Assim te pedimos nessa noite. Precisamos de Ti, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Apocalipse 2:12. A gente vai tratar hoje da igreja de Esmirna. De Pérgamo. De Esmirna foi a aula passada. Para mim aconteceu de novo, porque teve uma gravação dela segunda-feira. Era muito recente. E eu gostaria de ler com vocês esses textos, rapidamente, para a gente ter um panorama geral, né? Tem um slide anterior aí? Mensagem à igreja em Pérgamo. O slide anterior, Felipe, tem? Tá Esmirna em cima, mas só que tá o texto certo embaixo. Eu esqueci de trocar o nome. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Isso aqui, relembrando a todos, é Jesus passando a mensagem para João, né? Então, Jesus fala para assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Então aqui o Senhor conhece as obras, conhece onde habita, sabe que essa igreja reteve o seu nome e não negaste a fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morta entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Amém? Bom, já foi dado o estudo, né? Bem, foi assim que essa igreja recebeu a carta. Não veio com um áudio, não veio com
uns detalhes, com umas notas do João, pelo menos não que a gente tenha registro. Então essa igreja recebeu essa mensagem, essa carta. Na verdade, o anjo escreve... na verdade, é escrito ao anjo da igreja, né, que está em Pérgamo, mas é endereçado a todas as igrejas. Então todas as igrejas também receberam essa carta. E isso aí. O cara do slide está esperto hoje. Então, logo no começo, a gente tem, simplesmente, ela começa assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo. A gente viu que anjo, qual o simbolismo de anjo? Alguém lembra? É mensageiro, mas o anjo simboliza um ofício, não é uma natureza. Então, no caso, é um mensageiro, que na igreja pode representar a liderança da igreja naquela época, historicamente falando, profeticamente, uma voz, um chamado, um tempo na vida da igreja de Pérgamo, para o tempo que ela representa, e hoje em dia, contextualizando para nós, para a liderança da igreja. Então, aqui diz que está em Pérgamo. Então é interessante notar que não é igreja de Pérgamo, mas está em uma localidade. Então o Senhor trata a igreja como fosse uma só, mas essa parte está localizada em Pérgamo. Pérgamo significa que significa muito, gamo, que significa casamento. Tem poligamia, né? Poligamo ou poligamia, que significa muitos casamentos, ou casar com muitas vezes, né? Com muitos. Então, Pérgamo quer dizer muitas alianças. Muito casado, muitas alianças. Então, só nesse trechinho a gente já pega isso. Então, essa igreja está localizada num lugar de muitas alianças. E essa igreja recebe esse nome de muitas alianças. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Bem, a gente já viu, lembrando a trajetória até aqui, que o capítulo 1 de Apocalipse foi a revelação de quem? Do Cristo glorificado, do cabeça. E agora a gente está vendo a revelação do corpo de Cristo. Que ele se revela, como ele se revela ao corpo de Cristo e como como se revela através do corpo de Cristo também. É interessante notar que a igreja em Éfeso, ele escreve que ele é aquele que anda no meio dos candeeiros. Ele escreve isso, ele diz para João, ele dita isso para João escrever o anjo. Mas no capítulo anterior, João vê ele andando no meio dos candeeiros, ou vê ele com os candeeiros na sua destra. Então, a gente tem no capítulo 1 o que João viu, e o capítulo 2 a gente tem como Jesus se apresenta à sua igreja. E também isso acontece com a igreja de Esmirna. Ele se apresenta como o que foi morto e reviveu. E lá no Apocalipse 1, verso 18, ele diz basicamente a mesma coisa. Que vive para sempre, ele acrescenta isso eternamente. A Esmirna diz que é o primeiro dos mortos. Né? Primogênito. Primeiro. E aqui a Pérgamo não é diferente. O Senhor se apresenta dando não só o remédio do problema que virá para Pérgamo, né? A solução do problema, que é nele mesmo, né? Ele apresenta essa característica dele, e ele apresenta essa característica que está lá em Apocalipse 1:16, aquele que da sua boca sai uma espada afiada ou aguda de 2 fios. Né? Então, essa igreja vive num lugar onde há muitas alianças, muitos casamentos, muitas alianças. Como o Senhor se apresenta a ela como aquele que tem uma espada aguda de 2 fios. Por que o Senhor se apresenta assim? Vamos lá no próximo slide. Próximo slide. Isso. Essa era uma espada
chamada Trácia romana. Essa espada ela tinha 2 fios, ela cortava dos 2 lados, era mais achatada, cortava dos 2 lados, diferente dos facões, obrigado Daniel, que a gente tem muitas vezes para cortar bananeira, que só corta de um lado. E o Senhor se apresenta, se revela a essa igreja numa figura que ela estava bem comum, bem natural. A gente estava brincando até mais cedo que se fosse no Rio de Janeiro aqui, o pessoal ia falar um 38. Mas é porque é uma coisa bem comum do cotidiano daquela cidade, porque a gente está no Rio de Janeiro. Talvez se a gente estivesse na Amazônia, ia falar um macaco, uma árvore, alguma coisa mais comum. Né? Um símbolo de alguma coisa, de autoridade. Essa espada tinha 2 tipos de governadores. Um governador que tinha o direito, tinha autoridade sobre a lei e a espada, né? E a morte, e o outro que não tinha, um que só ficava administrando mesmo. Então, o governador da província ali, da Ásia, né? Qual é o nome? Procônsul, isso. Muito bem lembrado. É porque eu estou sem as notas aqui. O procônsul, ele provavelmente tinha essa autoridade, e ele é governador da região. Então, quando um caso era levado alguém para cometer um crime contra a pátria romana, alguma coisa do tipo, ele tinha autoridade de dar a sentença de morte ou não. E isso é uma presença muito marcante na região, que é alguém com muita responsabilidade. É um representante direto de Roma e com maior autoridade na região. Então, esse símbolo, e provavelmente os cristãos naquela época, por não compactuar muito com os cultos, por não compactuar com os cultos ao imperador, né, muitas vezes eram levados diante dele, diante do procônsul, para ele decidir, olha, vai matar esse cara aqui que é rebelde, que faz parte, que é um ateu, porque era considerado ateu, porque não acreditava no panteão de deuses lá. E então isso era uma coisa bem cotidiana, que talvez, provavelmente, a igreja da época temia, né? A espada do imperador. Próximo slide. Por outro lado, o Senhor se apresenta como essa espada afiada de 2 gumes, né? 2 fios. E como essa espada do Senhor? Antes a gente viu no desenho como era a espada de uma pessoa importante romana. A gente pode ver lá em Isaías 11, 3 a 5, que se você quiser abrir, eu acabei não colocando porque não tinha muito tempo, mas fala que quando se fala da espada do Senhor, quando sai da boca, né, a gente pode ver isso também em Apocalipse 1:18, que é o texto que a gente referenciou antes. Apocalipse 1:18, ele refere a espada como que sai da boca do Senhor, né? Aqui, a Pérgamo, ele não coloca-se adendo, que sai da boca. Ele só se refere que tem a espada. Mas a gente pode completar o sentido, completar a figura com a que sai da boca do Senhor. E outro texto que refere-se a isso está em Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Então aí o Senhor já está dizendo que a palavra que sai da boca dele, que Isaías referencia lá em 11, 3 a 5, e que também está dito em Apocalipse 1:18, é mais penetrante do que uma espada espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma. Então ela entra, divide a alma e o espírito, e das juntas e medulas, e é apta, ela é capaz, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então o Senhor, em contraponto à espada de Roma, né, do procônsul de Roma, em contraponto o símbolo daquela espada, que é um símbolo de poder de Roma, ele apresenta como a
aquele que realmente tem a espada, aquele que tem a autoridade, aquele que tem o juízo, aquele que ele se apresenta àquela igreja como aquele que pode julgar, dar a decisão final sobre quem vive, sobre quem morre. Então ele se apresenta como uma igreja como sendo a última palavra para aquela igreja. Não é Roma, não é um imperador, são os governos da terra, mas é minha a última palavra. Isso que o Senhor está dizendo para Pérgamo. E com o intuito, vocês vivem uma igreja muito misturada, e eu vou separar juntas e medulas. Vou dividir, vou fazer separação entre vocês. Eu sou aquele que consigo esquadrinhar e fazer a separação de vocês entre aqueles que são do Senhor e aqueles que não são. Discernir pensamentos e intenções do coração. Amém? Alguma dúvida até aqui? Não, vai Deus. Então o Senhor se apresenta assim a essa igreja, como aquele que é o juiz, que é capaz de discernir, separar, mas também é o juiz. Sobre todos, acima de Roma, acima do governo, o Senhor é quem julga e dá a sentença. Continuando, no verso 13, né, diz assim: conheço as tuas obras. Então o Senhor vem dizendo a todas as igrejas que Ele conhece as obras. Onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. O trono de Satanás, assim como anjo, lá, como anjo tem a ver como função, mensageiro, Satanás também não refere a identidade ou natureza. É também um ofício, que significa acusador, que significa adversário, né? E que aqui ele pode se referir tanto, está se referindo a uma pessoa física, né? Ou a um governo, a um sistema físico, que pode ser o procônsul, ou pode ser Roma, né? Mas no caso é procônsul, que ele mora lá, né? A habitação dele é lá. Mas é claro que é uma influência espiritual. A gente não descarta os dois. A gente percebe que o Apocalipse mostra que o governo desse mundo recebe a autoridade da besta. Então ele é movido, ele é incentivado, direcionado pelo que acontece no mundo espiritual. Continuando então, outro adendo é que trono faz referência simplesmente a uma localidade, uma honraria maior, né? Aqui a gente não, um dia Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, então aqui tinha o trono do presidente, por assim dizer, mas já foi do Império, então tinha o trono do Império. Então o Rio de Janeiro tinha uma autoridade melhor, aqui que o imperador se sentia confortável, aqui que tudo acontecia de acordo com o costume do imperador. Então, o que o imperador comia eram as comidas daqui, na época. E assim também era na cidade. O trono de Satanás se referencia que as coisas ali aconteciam de acordo com o costume, de acordo com o que fosse de agrado do opositor. Então, continuando, pode... Isso aí. Então, onde estava a igreja de Pérgamo? Onde ela habitava? Historicamente, a cidade de Pérgamo era uma cidade bem cultural. Ela ficava mais ou menos, parte dela ficava sobre a fortaleza que um dia foi a fortaleza de Troia, da mitologia grega, né? De Homero, essas coisas. E ela é bem cultural porque ela tinha mais de 300 deuses.
tinha, mais de 300 templos. De Deus devia ter muito mais, mas mais de 300 templos. Se você botar um templo a cada... E desses, tinha uma biblioteca enorme com mais de 200 mil volumes, cerca de 200 mil volumes. E além disso, ela tinha três coisas que são importantes, né, que a difere das outras. Uma é a morada do procônsul, que era uma pessoa importante, né, era o responsável pelo Império Romano ali, na Ásia Menor. A outra, porque ela também tinha um grande templo chamado de Zeus, que é esse daqui, que hoje não, no século passado, durante as guerras, né, foi levado para Berlim, o Museu de Berlim, e também pelo simbolismo que lá havia uma adoração do Deus serpente, né? O nome dele é Esculápio, né? O Deus serpente. Esses são os principais aspectos que os estudiosos dizem porque significa que ali habitaria o trono de Satanás. Seja pela morada do imperador, né? Se refere ao governo humano, mas também por um grande templo de Zeus, que era chamado pelos romanos de Salvador, né? Zeus em grego. E Esculápio era o deus serpente, que era dito como deus da cura, o deus que salvava e curava, né? Então, diante daí vem também o simbolismo da medicina, é dessa mitologia. Aquela cobra no bastão é de uma mitologia que conta a história do Esculápio, que, como mito, não é importante, não é muito relevante para nós, né? Mas o que acontecia naquela cidade é que as pessoas iam lá fazendo rituais para serem curadas, né? E nesses rituais aconteciam de tudo. Então, por esses três fatores, os estudiosos dizem que pode se referir ao trono de Satanás. Porque ali estava o trono de Satanás, habitava. Porque um deus serpente, né? Serpente é símbolo de Satanás até no próprio Apocalipse, ou pelo grande templo de Zeus, né? Que era dito como Salvador, que ficava na colina, acho que naquela colina ali de cima. Pode passar. E aí está o símbolo do Esculápio, aqui também uma estátua dele, em outra forma, ele com bastão, que supostamente a cobra ressuscitou outra cobra, então ela enrolou no bastão dele, e ele fazia muitas curas e milagres, até que um dia decidiram matar ele. Um deus do panteão grego decidiu matar ele. E eu botei isso aí simplesmente para dizer que, mostrar, porque às vezes o simbolismo a gente não sabe de onde vem, né? Mas tem suas origens. E esse simbolismo de um deus pagão, de um deus, por assim dizer, podemos dizer um simbolismo de Satanás, né? É tomado para nós cotidianamente como algo bom, como algo, a gente atribui isso a nós, né? Tipo assim, antes era um deus pagão que curava, agora o homem pode curar o outro pela sua capacidade. E isso também acontece na justiça. Você pega o símbolo da justiça, era uma deusa grega. E muitos e muitos outros deuses da cultura pagã são incorporados como símbolo hoje da nossa capacidade ou da nossa responsabilidade. Então, os deuses esses falsos deuses continuam presentes no nosso cotidiano. E é basicamente isso. Por isso que eu coloquei esse slide aí, para nos alertar disso. Próximo slide, pode botar. Vamos continuar no texto, então. Então, a gente viu onde
Pérgamo habitava. O que era Pérgamo, né? Uma cidade cheia de cultos pagãos, cidade onde o procônsul morava, a cidade onde um dos principais deuses era um deus serpente. Mas o Senhor também conhece, além disso, o Senhor sabe que a igreja de Pérgamo reteve o nome dele, né? E esse reter simboliza apegar-se firmemente. Tem um simbolismo de, eu penso assim, como no bote salva-vida, e você está ali no meio da ressaca, da confusão, e você se apega aquilo dali firmemente. Né? Esse é o simbolismo desse reter, desse verbo reter. E reteve o nome de Cristo simboliza também reter a identidade de Cristo em nós. Né? Como cristãos, nós recebemos esse nome. E diante da mistura que esse meio Pérgamo promovia, influenciava, tentava influenciar a igreja, reter a identidade de Cristo é uma coisa que o Senhor sabia, esse esforço dessa igreja, é uma coisa importante, é uma coisa então que o Senhor elogia, que o Senhor chama a atenção, que Ele deseja evidenciar. Né? Ele podia ter falado de outras coisas, mas o Senhor evidencia isso. Essa capacidade da igreja de Pérgamo em reter o nome dele. De não soltar, de não deixar ser influenciado ou começar a defender outros. Não. E não negaste a minha fé. Então, não negar não significa eu pôr à prova, te perguntar, e aí, você acredita em Deus ou não? E a pessoa, não, eu acredito. Não, não é isso. Não negar, nesse sentido, é de dizer, confirmar, afirmar a fé. Confessar, por assim dizer. Então, a gente já falou sobre o trono de Satanás, pode passar o slide, sem querer eu fui mais à frente. Já estamos falando sobre isso aí também, se quiser anotar alguma coisa. Os slides serão distribuídos pelo Daniel no Signal, no Telegram, no WhatsApp. Assim que já estão, das aulas anteriores já estão disponíveis. Se ele não mandar, só mandar uma mensagem para ele. Em breve estará no aplicativo. Fazendo já um chamado aqui para o aplicativo. Vamos lá. Não negaste a minha fé. Então, eles manteram a fidelidade. Né? Fé vem da raiz de fidelidade, é a mesma. Então, o povo de Pérgamo foi fiel ao Senhor. Demonstrou o testemunho do Senhor. Né? Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, Antipas foi um discípulo de João, pelo que me recordo, que foi assassinado, botaram ele dentro de um... Não foi um touro? Foi um touro para cozinhar ele, dentro de um touro. Coisa simples, assim, pouca coisa. Mas o que me chama a atenção aqui é que o Senhor chama ele de minha fiel testemunha. A gente repara que em Apocalipse 1 o Senhor se apresenta como eu sou a fiel testemunha. E aqui ele atribui a característica de fiel testemunha a um homem pecador como eu e você. Mas que por imitar a ele, na fidelidade, no testemunhar, pode receber esse tamanho honra. De por ele ser chamado de fiel testemunha. Então, continuando. Cozido dentro de um touro de bronze. Ainda nos dias do Domiciliano. Na parte de baixo ali. E a gente acha que está abafando, né?
E a gente às vezes está abafando porque diante das perseguições no Instagram a gente fala que não, eu sou crente sim, e solta a bomba e sai para a galera. Né? Alguma dúvida aqui? Nenhuma? Então, a gente tem Antipas, essa fiel testemunha. Mas o Senhor também não só elogia, né, chama a atenção das coisas que são de valor, mas como o trabalho dele como sumo sacerdote, grande sumo sacerdote, né, de manter as candeias, manter as igrejas acesas, queimando com óleo puro, ele vai chamar a atenção. E vamos agora ver algumas das coisas que ele chama a atenção. Próximo slide. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Primeiramente, não é coisas poucas. Poucas coisas. Quer dizer, tem importância as coisas que ele tem contra essa igreja, mas são poucas o número de coisas. Mas são coisas sérias. Não são, eu tenho umas coisas que não tem muito valor, não. Ele tem coisa que é importante, por isso que ele, desses seis versículos, ele para falar isso. O Senhor manda isso numa carta. Entende? As outras cartas, geralmente, que são endereçadas às igrejas, são cartas inspiradas pelo Espírito Santo. Mas essa carta aqui é ditada, letra por letra, por Jesus à igreja. Então, tudo aqui, cada vírgula, cada ponto, o Senhor queria dizer isso. Eu imagino ele editando e deve falar assim: tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, vírgula, o qual... Imagina ele ainda editando a carta assim. Então, vamos lá. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão. Esse tens lá simboliza que alguns no meio da igreja seguiam a doutrina de Balaão. Isso significa que não é a igreja toda. Que benção. Então, ele ressalta, tem no meio de vós alguns que seguem a doutrina de Balaão. E quem era Balaão? Vocês lembram quem era Balaão? O Daniel está quase dormindo. Quer? Isso, Balaão era um profeta, mas um profeta externo aos judeus. Ele simplesmente não fazia parte dos hebreus, não fazia. E ele, mas conhecia o Senhor, era um profeta, tinha o dom de profetizar. E ele foi contratado por Balaque, né? Porque Balaque era um inimigo de Israel, se não me engano, moabita. Ele queria que o povo de Israel fosse amaldiçoado. Então, com isso, ele contrata Balaão, e Balaão vai na primeira vez tentar amaldiçoar e só consegue abençoar. Vai na segunda vez tentar amaldiçoar, só consegue abençoar. E então o Balaão descobre que ele não vai conseguir amaldiçoar o povo, porque ele não tem essa autoridade. Então ele ensina Balaque um meio de o povo cair, de um meio de o povo trazer maldição sobre si. O importante é que a figura de Balaão aqui é que ele é um agente externo ao povo, então não pertencia, não estava no meio da igreja. Era alguém que tentava influenciar a igreja. Vamos supor, naquela época, Balaão tentava influenciar os judeus, os hebreus, a caírem, para que assim os inimigos tivessem autoridade e domínio sobre eles. Então, a influência de Balaão, dessa doutrina de Balaão na igreja, tinha o mesmo propósito: fazer com que os inimigos da igreja tivessem influência dentro da igreja, tivessem autoridade, pudessem amaldiçoar a igreja.
porque por ela só o inimigo não tem essa autoridade. Então, por muitas vezes, as ciladas, as tentações, as seduções que nós somos expostos é com esse intuito. A gente vê lá em Éfeso, a igreja era bem firme contra a doutrina, era enfrentamento de frente, mas Éfeso acabou pecando em deixar o primeiro amor. A gente vê em Esmirna, não era só um enfrentamento de frente, era uma perseguição, era uma opressão. E Esmirna foi fiel. Mas a gente vê aqui já há uma influência, não há mais um confronto. E isso não é uma estratégia antiga, nova, já tinha naquela época, e isso acontece hoje. Quantas coisas do mundo têm tentado influenciar a igreja? Então, temos tolerado a doutrina de Satanás, de Balaão? É essa pergunta que a gente fica, que eu coloco para nós nessa noite. O que a doutrina de Balaão ensinava? Ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então, primeiramente, a doutrina falava que, olha, lança tropeço diante do povo para que ele possa comer na mesa de outros deuses. Por acaso, o Senhor falar, por acaso o homem pode servir a 2 deuses? Pode ao dinheiro e a Deus? Não, não pode. Ou vai amar um e desprezar o outro, ou desprezar um e amar o outro. Então, o que o Senhor coloca, que essa doutrina faz é que nos leva a querer. Não está aí, não? Não está aí. Nos leva a querer, nos leva a desviar do caminho do Senhor e a ir diante de outros deuses nos alimentar. E o alimento dos outros deuses é o que mais a gente vê no nosso cotidiano. Com o alimento de Deus pornografia, o alimento de Deus por meio da glutonaria, o alimento dos outros deuses por meio do ódio, da idolatria, tem tanto da ganância, do amor ao dinheiro. O mundo oferece de graça todos esses alimentos. E a fornicarem. Então, a gerar o pecado. Não é só se alimentar, mas também produzir o pecado. Fruto disso. Assim, também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então, o que o Senhor odeia são os nicolaítas. A doutrina. Não é a pessoa. Porque muitas vezes a gente se identifica, infelizmente, a gente muitas vezes se identifica não com Antipas, né? Que o nome dele é que significa contra todos, né? A fiel testemunha do Senhor. Muitas vezes a gente, infelizmente, não se identifica com ele, mas se identifica com Balaão, com a doutrina de Balaão, ou com a doutrina dos nicolaítas que foi falado em Éfeso. Mas o Senhor não nos odeia por isso. Ele odeia a doutrina, ele odeia a prática. Ele nos ama. Tanto é que no versículo posterior, ele vai nos chamar a arrependimento. Então, como foi falado, a doutrina dos nicolaítas, como a doutrina dos nicolaítas foi falado em Éfeso, ela falava algo muito semelhante sobre fornicação, sobre comer coisas sacrificadas aos ídolos, que aqui Balaão ensina, que é citado em Balaão, como doutrina de Balaão. Então, por uma lógica simples, não é nesse sentido que a doutrina dos nicolaítas é empregada, mas sim no sentido que demos através do nome
que mostramos através do nome, que Nicolaitas, Nicolau significa conquista do clero. Então, através de conquistar a autoridade sobre a igreja, tentar transformar a igreja no próprio governo. Enquanto Balaão tenta usar a palavra de Deus para usar o evangelho no caminho que ele quer, em prol dos objetivos pessoais dele próprio, os nicolaítas usavam a manipulação, a autoridade sobre as pessoas dentro da igreja. Isso que, e de certa forma, tinha pessoas dentro dessa igreja que assim fazia. Não somente na igreja histórica, mas na igreja profética, no tempo que ela teve, e como na igreja Pérgamo, que hoje temos representada aos montes no nosso meio. Então o convite do Senhor no próximo slide, arrepende-te. Então, é arrepender. A gente vê que a mensagem do Senhor, que a mensagem de João Batista, qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Qual era a missão dele? Preparar o caminho do Senhor. Então, aqui a mensagem que o Senhor dá é uma mensagem também de arrependimento às igrejas. Para preparar a noiva, preparar a sua igreja para a volta do Senhor. Então, o chamado ao arrependimento é um chamado de amor do Senhor. Como a igreja é o corpo de Cristo e também é a noiva do Senhor, eu não imagino o Senhor escrevendo essas cartas com ódio. Umas, como a de Filadélfia, você pode sentir o amor. Outras, como a de Laodiceia, eu imagino que seja misericórdia. Que você sinta, tipo assim, a pena do Senhor. O clamor do Senhor pelo arrependimento. Então, arrepende-te, pois quando não, breve virei a ti. Então, ele antecipará o tempo dessa igreja, cortará, diminuirá o tempo dessa igreja. É esse sentido que está dizendo. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, primeiro ele oferece o arrependimento. Se nós não nos arrependermos, se aqueles que praticam isso, essas doutrinas, não se arrependem, o Senhor virá batalhar contra eles. Que coisa dura. E com a espada da boca, que é a palavra dele. E aqui ele frisa como juiz, ele relembra a figura de juiz. Olha, eu sou o juiz, eu que vou dar sentença. Então, o texto que Paulo diz assim, o apóstolo Paulo diz, é 1 Coríntios 5:11, para completar. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que... Então, primeiramente, Paulo está falando para não se associar, não se juntar, não se aglomerar, né? Não pode se aglomerar, não pode ter aglomeração. Mas com quem que não pode ter aglomeração? Com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso. Então, eles não são irmãos, eles dizem-se irmãos. Forem devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Então, Paulo está dizendo, não tenham comunhão com esses, não se conectem a esses. Não se traz coisa de idolatria, comida dos idólatras para o nosso meio. Não podemos dividir a mesa com esse tipo de comida. Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não é toda a mesa, não é toda a roda, né? Se for de escarnecedores, a gente também não pode. Continuando. Pode passar o slide? Então aqui o Senhor fala, quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente precisa, reiterando, é o Espírito Santo que está falando às igrejas. Nós temos que ter ouvidos para ouvi-lo. Ao que vencer, darei de comer. O que eu acho incrível essa palavra, ao que vencer, porque há vencedores, mesmo diante de uma sociedade, diante de uma igreja misturada, e o Senhor vem como uma espada de dois gumes para fazer separação. Né? Há vencedores nesse meio. E quem são os vencedores? Em Apocalipse, ele fala dos vencedores. Ele fala assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra dos seus testemunhos, e não amaram a sua vida até a morte. Esses são os vencedores. Que pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram a sua vida até a morte, ou mesmo diante da morte. Então, o Senhor promete a esses vencedores, aos vencedores dessa igreja, desse tempo, de comer do maná escondido. Se de um lado temos uma doutrina que nos proporciona comer da idolatria, comida oferecida a ídolos, sentar-nos à mesa com os devassos, se temos uma doutrina no meio dessa igreja que é Balaão, que lança tropeço, né? Que diz isso. De outro lado, temos uma promessa do Senhor de dar-nos de comer o maná escondido. Então, diariamente, nós temos esses dois tipos de comida dispostos à nossa mesa. Não a nossa mesa, mas a nossa volta. E o maná fala da providência espiritual, o pão da vida, que é Cristo. Então há uma promessa superior. E aqui o Senhor dá duas promessas a essa igreja, não somente uma. Dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, simplesmente essa particularidade se mostra que o Evangelho é uma coisa relacional. Só você e ele conhecem. Eu não vou conhecer o nome que está escrito na pedra de outro. Essa é a promessa dessa igreja. E pedra branca, entre muitos dos possíveis significados que a gente pensou, o que a gente julgou que mais encaixa aqui é que antigamente, naquela época, os juízes não faziam o seu voto por meio de pedras. Não era hoje como online, não é como um discurso de 3 horas, era por meio de pedras. Se era culpado ou absolvido. As pedras brancas, absolvido. As pedras pretas, culpados. Então, se 10 juízes se juntassem, 11 juízes se juntassem, quando contava a cor que tinha mais pedras, e a pedra que tinha mais cor, desculpa, inverti a ordem, e daí dava sentença. Então o Senhor, dizendo que darei uma pedra branca, disse: eu te absolvo. Então eu te limpo da sua culpa. Então uma pedra com nome escrito. Nome também é simbolismo de identidade. Para os judeus o nome tinha o simbolismo de identidade. Mas também, nome também tem simbolismo de possessão. Quando o Ricardinho casar com a Bia, ela vai deixar de ser Bia Flórido para virar Bia Silva. Quer dizer, passa a ser uma possessão. O interessante é que depois desse período aqui, de muitos casamentos, de muitas alianças, pode ser muitas vezes aí que também que habita o trono de Satanás, nas muitas alianças. A igreja de Pérgamo, ou a igreja cristã,
recebe um novo nome. Antes, ela começa, além de assimilar os deuses pagãos, nessa época, na igreja profética, o tempo profético, então o mitraísmo entra na igreja, que era a adoração ao Deus Sol, então é instituído 25 de dezembro como Natal, que era o dia da adoração ao Deus Sol. Outros deuses entram, Atênis, que era a rainha do céu, ganha um novo nome, o culto a ela vira um culto a Maria. Então essas novas coisas vão entrando no meio da igreja, porque é uma igreja misturado. O secretismo, então há alianças com os pagãos, mas também há alianças com o governo. E no final, essa igreja recebe um nome de igreja católica, apostólica, e o último nome é de quem? Romana. É uma possessão. Nas outras igrejas, é a igreja que está em. Não é a igreja de Pérgamo, não é a igreja romana, é a igreja que está em Roma. Então, quando você recebe o nome, você recebe um pertencimento. Então, a igreja, quando ela recebe o nome de romana, ela pertence ao Estado. Ela casou com outro. Nisso está muitas alianças. Nisso há mistura. A igreja não foi feita para casar com o Estado. O Senhor promete à igreja de Sardes ou de Tiatira, agora eu já não lembro, de Filadélfia, que o Senhor colocará o nome dele sobre a igreja, sobre essa igreja. O nome de Deus e o nome dele. Então, contextualizando para a gente finalizar e não passar muito da hora, pode passar o slide. Deixei algumas perguntas. Assim como o nome de Pérgamo significa muitas alianças, temos feito outras alianças que a nossa com o Senhor. A gente tem ido atrás de alianças com o Estado, aliança com o vício, aliança com alguma coisa que nos agrada, com algumas posturas. Temos sido fiel a Ele, como Antipas, que foi morto, uma fiel testemunha. Temos nos agarrado ao nome dele, temos nos prendido a isso ou temos feito concessões para nos misturar a essa era, misturar ao Deus desse mundo. E continuando aqui, temos nos combatido as doutrinas de Balaão e Nicolaítas no nosso meio, não somente nas pessoas que assim dizem, mas às vezes essas doutrinas que tentam ganhar espaço em nossos corações. Qual a nossa postura diante do nome dele? Nos apegamos firmemente a este nome? Ou servimos Roma? Ou seguimos uma denominação? Qual o nome? O que faremos com o nome? Porque não há outro nome pelo qual havemos de ser salvos, senão o nome de Jesus. E uma mensagem, um pensamento final aí, do Barclay, diz assim: o homem que não está preparado para ser diferente não deve sequer dar o primeiro passo no caminho do discipulado cristão. Então a vida cristã é como Antipas, contra tudo, contra todos. É isso que significa o nome dele, uma fiel testemunha. Amém? Alguma dúvida? Se vai ser Silva ou Sabino no final do nome da Bia, não sei, cara. Essa eu não posso responder. Não? Exatamente. Isso eu não tinha visto. Lançar tropeços e a pedra. Verdade. A pedra branca tem a ver com o tropeço de Balaão. Só repetindo para ficar gravado. Amém? Vamos orar então?
Senhor Deus, graças te damos. Aprendemos nessa noite e espero que o teu Espírito tenha falado o coração de cada um de nós. Não queremos aprender somente com o intelecto, mas queremos praticar, ouvir o que o teu Espírito está dizendo à igreja nessa noite, nesse momento que estamos ouvindo essa palavra, e queremos viver o arrependimento se temos caído, queremos perseverar na fidelidade naquilo que temos sido fiel a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um de nós nessa noite, nos levando de volta para casa. Continua a falar conosco sobre essa palavra, que o Senhor possa restaurar a saúde ali do Daniel, que tirou os sisos, está meio devagar hoje, mas que o Senhor possa vivificá-lo, Senhor, e vivificar também a palavra do Senhor em nossos corações. Não permita, Senhor, que a influência desse mundo, que a influência da cultura pagã, que a influência do Deus-Estado tente entrar no nosso meio, tente achar espaço no nosso meio. Porque, Senhor, o Senhor sabe que nós somos fracos, que nós dependemos do Senhor. Então te pedimos, Pai, como o sumo sacerdote que o Senhor é, vem nos limpar, vem nos purificar, vem fazer a tua obra em nós, Pai. Assim te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, só completando uma coisa que eu tinha esquecido, que a gente vai ver na próxima aula. Então, como Balaão na sua doutrina, Balaão é um agente externo que tenta fazer a igreja perder sua força e cair para que assim o Estado tenha influência, né, o Estado externo tenha influência. Na próxima aula a gente vai ver que em Tiatira, Jezabel, quer dizer, o Jezabel já está lá dentro. Jezabel na Bíblia já pertencia, não era dos judeus, não pertencia aos hebreus, né? Mas ela casou, ela entrou dentro do governo de Israel. E ela, através de estar lá dentro, ela já influencia, ela domina, ela profetiza, né? Como assim dizendo. Então a gente vai ver que na igreja de Tiatira, que antes Balaão agia por fora, mas agora Tiatira parece que Jezabel, que o espírito maligno entra dentro e começa a ditar, a mexer por dentro da igreja. Então, por isso que nós não podemos ter muitas alianças. Temos que ser pessoas de uma aliança só. Aliança com Deus vivo, com Deus de aliança. Amém? Não, depois você corta.